Eu sempre fui a ovelha negra da família. Não estou exagerando. Desde pequena, eu sabia que tinha algo diferente na forma como me tratavam. Meus primos todos usavam roupas caras, frequentavam as melhores escolas. E lá estava eu, com as roupas de segunda mão, e aquele caderninho surrado, que era o meu companheiro na escola pública. Minha mãe e eu, a gente nunca teve muito. Meu pai saiu de casa quando eu era criança, e desde então, éramos só nós duas, lutando para pagar as contas. A família por parte de mãe até tentava ajudar de vez em quando, mas sabe como é? Ajuda com um tom de superioridade que doía mais do que se não tivessem feito nada. Eu cresci ouvindo meus tios cochicharem que eu não ia dar em nada. Na verdade, eles nem cochichavam muito. Era bem direto. Quando tinha alguma reunião de família, eu sempre era aquela sobrinha que ninguém sabia direito o que estava fazendo da vida. E aí? Ana, vai fazer o quê quando crescer? Sempre com aquele tom de desprezo, como se soubessem que qualquer resposta minha já fosse insignificante. E eu, boba que era, achava que um dia isso ia mudar. Sempre tinha esperança de que, quando eu conseguisse algo, eles iriam me olhar com orgulho. Pobre ilusão, né? Consegui um emprego de recepcionista logo depois de terminar o ensino médio. Mas o salário mal cobria o transporte e um lanchinho no almoço. Tentei começar uma faculdade à noite, mas foi complicado. Era caro. E para ser sincera, eu não tinha cabeça. Minha mãe já estava doente nessa época, e as contas de casa só aumentavam. Eu lembro de um dia especialmente que eu pedi ajuda. Era o aniversário da minha avó, e toda a família estava lá. Eu criei coragem e fui pedir pro meu tio, que sempre falava como estava nadando em dinheiro, com os negócios dele. Sentei ao lado dele, meio sem jeito, e falei: "Tio, você acha que pode me emprestar um dinheiro? Prometo que eu pago assim que der." Ele me olhou de cima a baixo, com um sorrisinho cínico, e respondeu: "Ana, se você não tem competência para cuidar das suas contas, não é meu problema. Todo mundo tem suas dificuldades." Aquilo me quebrou. E foi ali, exatamente naquele momento, que eu decidi que ia mudar minha vida. Mas não por eles. Ia ser por mim. A raiva, o ressentimento, tudo aquilo virou combustível. Saí daquela festa sem dizer mais nada. Mas por dentro, eu já estava diferente. Não ia mais pedir nada para ninguém. E, sinceramente, não ia mais fazer questão de estar perto deles. Eu comecei a estudar por conta própria, nas horas vagas. Pesquisei sobre investimentos, sobre como abrir negócios na internet, qualquer coisa que pudesse me tirar daquela vida. Era difícil, viu? Minha mãe, já debilitada, exigia atenção constante, e eu mal conseguia dormir direito de tanto pensar em como sair daquele ciclo. Mas eu ia tentando. Tentei vários projetos, várias ideias de negócio. Falhei inúmeras vezes. Perdi dinheiro que nem tinha, mas nunca desisti. Eu sabia que uma hora ia dar certo. Foi quando a minha mãe faleceu que tudo mudou de vez. O chão sumiu. Eu me senti completamente sozinha no mundo. A única pessoa que me entendia, que estava ao meu lado, tinha ido embora. E a família nem apareceram no velório direito. Alguns mandaram flores, outros nem isso. Me senti mais abandonada do que nunca. Só que, ao mesmo tempo, foi nesse luto que algo dentro de mim se acendeu de verdade. Talvez tenha sido a sensação de que eu não tinha mais ninguém para depender. Mas eu finalmente me joguei de cabeça no meu negócio online. Comecei a vender cursos de investimento, com base no que eu aprendi ao longo dos anos. Primeiro, foi um sucesso pequeno, algumas vendas aqui e ali, mas, com o tempo, aquilo foi crescendo. As redes sociais ajudaram, o boca a boca também. E de repente eu estava fazendo um dinheiro que eu nunca imaginei ver na minha conta. Foi surreal, sério. Eu lembro do dia que consegui o primeiro grande contrato. Sentei na cama e comecei a chorar de alívio, de alegria, de tudo misturado. Mas, engraçado, né? Quando você começa a ter sucesso, as pessoas ao redor também começam a notar. De repente, aquele silêncio da minha família se transformou em ligações e mensagens. No começo, eram comentários genéricos, do tipo: "Nossa, Ana, vi que tá fazendo sucesso, hein? Que orgulho." Orgulho? De quê, exatamente? Eles nem sabiam o que eu estava fazendo antes. Só que aí, aos poucos, as conversas foram mudando de tom. "E aí, gente? Tá gostando da história até agora? Eu prometo que ainda tem muito mais por vir. E as reviravoltas só vão aumentar." Então, se você quer saber como essa trama vai se desenrolar e como a Ana vai lidar com o que vem por aí, já deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho também para não perder nada. A segunda parte vai ser cheia de surpresas. Como eu ia dizendo,
as conversas foram mudando de tom. Depois dos comentários genéricos de orgulho, começaram a surgir uns convites. Convites que nunca tinham aparecido antes. Ana, a gente vai fazer um churrasco aqui em casa no sábado, aparece lá. Aham, claro. Eu sabia muito bem o que estava por trás desse tipo de convite. Passei anos sendo ignorada, e agora, do nada, lembravam que eu existia? A verdade é que eu sempre estive ali. Mas eles só começaram a me enxergar quando souberam que eu estava com a conta bancária gorda. Mas ok, né? Fingi que não percebi e aceitei um dos convites. Só pra ver até onde aquilo ia. E, olha, foi uma experiência estranha. Cheguei lá e parecia que todo mundo tinha esquecido como eles me tratavam antes. Nossa, Ana, como você tá bonita. Sempre soube que você ia longe. Ah, claro que sempre soube. Onde estavam esses elogios quando eu tava pedindo ajuda pra pagar a luz? Mas tudo bem. Segurei o sorriso falso no rosto e fui levando. Durante o churrasco, a conversa foi girando em torno dos meus negócios. Eles queriam saber o que eu fazia, como ganhava dinheiro. Mas eu mantive tudo bem superficial. Não queria dar margem para abrir muita coisa. Só que, mesmo com minhas respostas curtas, dava para ver o interesse no olhar deles. E foi aí que as coisas começaram a ficar evidentes de verdade. Uma prima, a Cíntia, que mal falava comigo antes, veio toda simpática perguntar se eu não poderia dar uma forcinha pro filho dela, que estava querendo começar um negócio de dropshipping. Dropshipping, gente! Ela nem sabia o que era isso até começar a me seguir nas redes sociais. Eu até entendo querer ajudar alguém que está começando. Mas o que me irritou foi a falsidade por trás do pedido. Ela nunca tinha dado um pingo de atenção para mim. Mas agora, de repente, eu era a prima querida. E olha, se fosse só a Cíntia, eu até entenderia. Mas o problema é que, depois daquele churrasco, foi uma avalanche de pedidos. Meu tio, aquele mesmo que me negou ajuda anos atrás, me ligou com a desculpa de perguntar como eu estava, mas logo emendou com um pedido de empréstimo. Disse que o negócio dele estava passando por uma fase ruim e que ele sabia que com meu sucesso eu poderia dar um apoio para a família. Quase engasguei de tanto rir por dentro. Aquele mesmo homem que anos antes me olhou de cima a baixo e falou que minhas dificuldades não eram problema dele, agora vinha me pedir ajuda. E foi aí que eu comecei a sentir um ressentimento que eu nem sabia que existia dentro de mim. Tudo o que eu tinha vivido, as humilhações, o desprezo, era como se tudo aquilo tivesse voltado à tona de uma vez só. Eu me vi diante de um dilema enorme. Uma parte de mim queria gritar, jogar na cara deles tudo o que eu passei, dizer que eles não tinham direito de me pedir nada. Mas a outra parte de mim, bem, eu me sentia culpada. Afinal, era minha família. E por mais que eles tenham me ignorado por anos, ainda havia aquele senso de obrigação, sabe? Aquela coisa que fica na nossa cabeça. Família é família. Mas será que era mesmo? A coisa foi piorando aos poucos. Quanto mais eu crescia financeiramente, mais os pedidos aumentavam. E não era só dinheiro. Era conselho de investimento. Era parceria em negócios. Era até tentativa de pegar carona na minha fama online. Meu primo Lucas, que tinha me bloqueado no WhatsApp anos atrás, porque eu supostamente incomodava demais com meus problemas, me desbloqueou e veio pedir para eu divulgar a loja de roupas dele. Ele nem sequer perguntou como eu estava. A primeira mensagem depois de anos era um pedido. Nenhum. Oi, tudo bem? Sabe? Não é que eu me sinta melhor ou superior a eles agora. Não é isso. Eu ainda lembro de onde vim. E eu sei que o dinheiro pode mudar muitas coisas. Mas ele não muda nossa essência. O problema é que, enquanto eu me matava de trabalhar para tentar conquistar alguma coisa, eles estavam lá, ignorando minha luta, me olhando de canto, e agora, com tudo virado, esperam que eu simplesmente esqueça tudo, como se o passado não tivesse importância nenhuma. Foi numa dessas reuniões de família que eu finalmente explodi. Foi aniversário da minha tia, a única que ainda tentava manter contato comigo, mesmo nos tempos difíceis. Resolvi ir, mais por ela do que por qualquer outra pessoa, e lá estavam todos. Mais uma vez, comentando sobre como minha vida tinha dado uma reviravolta, como eu era o orgulho da família. Me segurei o máximo que pude, mas uma hora, depois de umas 3 taças de vinho, soltei. Orgulho de quê, exatamente? Quando foi que vocês me ajudaram mesmo? Porque na minha lembrança, não teve uma única vez que vocês estenderam a mão quando eu precisei. O silêncio foi imediato. Eu sentia todos os olhares em mim, alguns constrangidos, outros cheios de reprovação. Mas, pela primeira vez, eu estava sendo honesta. E aquilo foi libertador. Olha só como as coisas estão ficando complicadas, hein? Mas calma, que
que o melhor ainda tá por vir. Se você tá curioso para ver como Ana vai finalmente se posicionar diante da família e o que vai acontecer depois, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Vai valer a pena. Pode confiar. Depois daquele desabafo no aniversário da minha tia, eu percebi que algo tinha mudado de verdade. Não era mais só uma questão de sucesso financeiro. Era sobre como eu me via e, principalmente, como eles me viam. Naquele momento, eu estava assumindo o controle da narrativa da minha própria vida. E, sinceramente, foi libertador. Mas o clima depois daquilo ficou pesado. A festa continuou, mas eu percebi os cochichos, os olhares de reprovação. E, claro, a velha tentativa de disfarçar com sorrisos forçados. Minha tia tentou amenizar. Disse que eu estava sendo muito dura com a família, que eu precisava entender que todos têm problemas, que às vezes, as pessoas simplesmente não sabem como ajudar. Pode ser. Mas aquilo não anulava os anos de abandono, as piadinhas, a indiferença. Eu saí da festa cedo naquele dia, sem me despedir de muita gente. Sabia que depois daquilo, as coisas não seriam mais as mesmas. E eu estava certa. As semanas seguintes foram marcadas por um silêncio que eu já conhecia bem. Mas, dessa vez, não era o mesmo silêncio de antes. Não era aquele abandono velado de quando eu não tinha nada. Era um silêncio de reprovação, de gente que se sentiu ofendida, porque pela primeira vez, eu tinha tido coragem de apontar o dedo para eles. Algumas pessoas até me bloquearam nas redes sociais. O Lucas, aquele que pediu para eu divulgar a loja dele, foi um dos primeiros. Nem pensei duas vezes. Deixei para lá. Não fazia falta. Só que no meio desse distanciamento todo, algo inesperado aconteceu. Minha mãe sempre dizia que, na adversidade, é que a gente descobre quem realmente se importa. E por mais clichê que isso pareça, foi exatamente o que aconteceu. Uma das poucas pessoas da família que ainda falava comigo, mesmo de maneira distante, era minha prima Fernanda. Ela nunca foi próxima, mas também nunca me tratou com desprezo. Eu diria que ela era neutra, sabe? Não se envolvia muito, mas também não me ignorava. Um dia, do nada, ela me mandou mensagem. Não era um pedido de ajuda, nem uma cobrança disfarçada. Era apenas um: "Oi, Ana, como você tá? Sei que as coisas ficaram estranhas depois daquela festa, mas só queria saber como você tá se sentindo." E aquilo? Nossa, aquilo me pegou de surpresa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém da família parecia genuinamente preocupado comigo, e não com o que eu podia oferecer. A gente marcou de tomar um café, e cara, foi como se todo aquele peso saísse dos meus ombros. Conversamos por horas. Ela me contou que também se sentia deslocada na família, que sempre foi tratada como a quietinha, aquela que ninguém levava muito a sério. E, aos poucos, a gente foi descobrindo que tinha mais em comum do que imaginava. A Fernanda não queria nada de mim além de uma amizade, algo que eu achei que não ia mais encontrar entre meus parentes. Mas, claro, isso não anulava o resto da família. Não muito tempo depois desse café com a Fernanda, minha tia Clara, que sempre me criticou por não seguir os passos da família, me ligou. E olha, até tentei acreditar que era um telefonema genuíno, mas a conversa rapidamente virou um pedido. Ela queria saber se eu poderia ajudá-la a resolver umas dívidas que estavam acabando com a paz dela. Aquele velho tom de superioridade já não estava mais lá, mas o oportunismo estava. Foi aí que eu percebi que precisava tomar uma decisão definitiva. Não dava mais para viver naquele meio termo entre ser a pessoa esquecida e a pessoa requisitada. A sensação de estar sempre sendo usada estava me corroendo. Então, depois de muita reflexão, decidi fazer algo que nunca imaginei que faria. Chamei a família toda para uma conversa. Isso mesmo. Fiz questão de juntar todo mundo. Mandei mensagem nos grupos. Liguei. E falei que queria esclarecer algumas coisas de uma vez por todas. E foi aí que a tensão realmente começou. No dia marcado, lá estavam eles, todos sentados, me olhando como se esperassem um grande discurso. Talvez esperassem um pedido de desculpas da minha parte, ou que eu, de alguma forma, voltasse atrás nas minhas palavras duras do aniversário da minha tia. Mas, dessa vez, eu estava ali para ser clara e direta. Respirei fundo e comecei. Eu sei que muitos de vocês ficaram incomodados com o que eu disse, e eu entendo. Mas a verdade é que, durante muitos anos, eu fui ignorada por essa família. Fui deixada de lado, ridicularizada, e me vi sozinha em momentos que mais precisava. Quando eu finalmente consegui mudar minha vida, de repente, todo mundo começou a se aproximar. E eu não sou boba. Sei muito bem o porquê. Só que o que vocês talvez não tenham entendido
é que o dinheiro que eu ganhei não compra o passado, ele não apaga o que foi feito. A expressão de alguns mudou imediatamente. Era como se eles não acreditassem que eu estava realmente falando aquilo. Continuei. Eu decidi que vou manter distância. Não porque eu não os amo, mas porque não dá mais. Eu não sou o caixa eletrônico de ninguém. E sinceramente, prefiro ficar sozinha do que cercada de gente que só me procura por interesse. A Fernanda é uma das poucas que me mostrou que ainda existe algo de verdadeiro aqui. E eu sou grata a ela por isso. Mas no mais, eu preciso seguir em frente. O silêncio depois disso foi avassalador. Olhei para cada um deles, esperando alguma reação. Alguns estavam chocados. Outros pareciam indignados. Mas eu estava em paz. Pela primeira vez na vida, senti que tinha feito o certo por mim mesma. Depois daquele dia, as coisas nunca mais foram as mesmas. Alguns tentaram se reaproximar. Outros simplesmente sumiram de vez. E quer saber? Eu estava bem com isso. A verdade é que o sucesso pode atrair muita coisa boa, mas também traz à tona o pior em algumas pessoas. Aprendi isso da maneira mais difícil, mas no fim, saí mais forte. E hoje, sou feliz com quem está ao meu lado porque me ama pelo que eu sou, e não pelo que eu tenho.